Meu nome é Célio Rodrigues dos Santos, né? Inclusive até costumo brincar, sou de todos os santos, de Exu Oxalá. Célio Rodrigues dos Santos. Eu nasci no dia 7 de fevereiro de 1962. Próximo sábado estarei fazendo 47 anos, se Deus quiser. Quando foi que o senhor nasceu? Eu nasci em Maceió, na maternidade... deixa eu me lembrar aqui, viu? Sampaio Marques, né? No centro. E nesse período meus pais moravam no Feliz Deserto, aqui na rua Feliz Deserto, aqui na Ponta da Terra, Pajuçara, né? Eu mistura Pajuçara, Ponta da Terra, Poço, aqui próximo ao Moinho Nordeste, aqui próximo ao Beco da Baiana, naquela região ali. Como se deu a entrada do senhor na religião? Veja bem, para me falar sobre a minha entrada na religião, é necessário a gente falar um pouquinho sobre minha avó, não é? Eu nasci dentro de uma casa de axé, né, numa casa de candomblé. Minha avó, a dona Maria Garanhuns, ela veio na década de 30 para Maceió e quando ela chega aqui, ela veio iniciada já de caboclo, trabalhava com caboclo, com jurema. Ela tinha acabado de perder o esposo, tinha 3 filhos, né? Meu pai, o tio Reginaldo e uma outra tia. E imagine você, uma viúva sem muitos recursos no interior de Pernambuco. Então ela está à busca de uma melhor moradia, estadia, uma melhor vida, uma série de outras coisas. E aí o que ela faz? Ela deixa meu tio Reginaldo na casa de parentes em Pernambuco, em Garanhuns, Bom Conselho, mais precisamente. A minha tia, ela deixa interna no colégio de freira, em Garanhuns, e vem embora para Maceió com meu pai. Quando chega aqui, ela conhece o candomblé, conhece a casa de Dona Maria Teresa, onde ela faz iniciação para o orixá Iemanjá. Ela se adaptou muito bem a essa casa, Dona Maria Teresa, porque a Dona Maria Teresa também lidava com o jurema, com o caboclo, então isso aí facilitou bastante a união delas duas. E aí depois depois ela faz a iniciação, faz obrigações e o que acontece? Ela casa-se de novo, não é? Com o seu Arlindo Clemente. E seu Arlindo era alfaiate. E aí, quando melhora, ela tem uma melhor estrutura de vida, ela volta para Pernambuco buscar o filho, o tio Reginaldo. E a filha já tem se ordenado, passado por várias fases como freira, vai embora para a Holanda, né? E ela traz o tio Réu para cá. E aí começa a se estruturar a vida dela com relação ao candomblé. Meu pai, por sua vez, já era de maior, já era mecânico, né? Já era motorista, trabalhava em Jaraguá, nos caminhões de Jaraguá. Nesse período casou-se no Porto, correto, no Porto. Nesse período meu pai casou-se com Dona Salete, mas não se deu bem, houve uma separação, e daí ele conhece a minha mãe, não é? Minha mãe vem de matriz de Camaragibe, estava morando aqui em Maceió, e eles dois se conhecem na fundação da Unidos do Poço, né, da Escola de Samba Unidos do Poço. E daí eles se unem, né, se juntam e eu venho a nascer. Eu sou o segundo neto de minha avó, mas de certa forma sou o primeiro que vai conviver e morar dentro de uma casa de axé. Então toda a minha infância, toda a minha adolescência foi dentro de uma casa de candomblé. E o que acontece? Quando eu nasci numa quarta-feira, não é? E no sábado eu chego recém-nascido dentro de casa. E justamente era a festa de Oxum, que era comum se tocar para Oxum nas casas de candomblé em Maceió, no dia 2 de fevereiro. Como 2 caía dia de semana e minha mãe estava em trabalho de parto, ela adiou a festa para o sábado próximo, não é? Então eu chego em casa dia 10, era a festa de Oxum. E na festa, Iemanjá dela incorpora, né, minha avó,
me coloca na barra da saia, que era comum fazer isso, coloca na barra da saia e me intitula herdeiro da casa, eu com 3 dias de nascido, não é? E aí eu comecei a fazer as minhas obrigações. Minha primeira obrigação foi por motivo de saúde, não é? Que o médico, eu nasci com uma cabeça muito grande, e o médico suspeitava de hidrocefalia. E aí eu fiz minha avó fez uma obrigação em mim, minha cabeça ficou normal, ficou tudo normal, ficou tudo bem, e ela dizia que eu era de Iemanjá, né? Por conta disso eu tinha esse problema, porque eu nasci dentro de uma casa de Iemanjá, né? E Iemanjá já me dava essa herança, né? Então foi feitas essas obrigações, e em seguida, com 5 anos, minha avó faz assentamento do meu orixá dentro do próprio ibá dela, e aí a gente foi prosseguindo as obrigações, não é? Como é que era a sua afinidade com a sua avó? Ela falava da história do candomblé na época, perseguição policial? Veja bem, a afinidade era a melhor possível. Primeiro, eram muitas senhoras que conviviam ao entorno de minha avó, né? Vamos retornar um pouquinho quando minha avó, como é que ela abre o candomblé, né? Então, na 7ª obrigação dela, né? Que era comum chamar o 7º abô, né? Que era o 7, onde ela tinha, a mãe de santo dela faleceu, ela dentro do quarto, com obrigação. Então foi feito o Sirum, foi feitas as obrigações de Dona Maria Teresa, e ela se viu na obrigação de abrir a casa de Axé. Então ela abre a casa de Axé, próximo da casa de Dona Maria Teresa, e boa parte dos filhos de Santa Dona Maria Teresa ficaram com ela, dando prosseguimento ao Axé, né? Então o que é que acontece? Em 62, quando eu vi nascer, então a visão, a visibilidade com relação a isso que você me pergunta a respeito da perseguição, já quase que existia, mas não tanto quanto em 12 e em outros períodos, né? Então a perseguição já era menor, já existia a proibição, era da criança, existia essa proibição da criança e do adolescente não participar dos cultos, né? Existia uma fiscalização tanto do juizado de menores, como também das federações, aliás, da federação. Nessa época só tinha uma, que era a federação do seu Cardoso. Então existia as pessoas que fiscalizavam para não ter criança no período do toque da roda, né? Geralmente o toque era à tarde, começava-se 4 horas da tarde, no máximo 7h30, 8 horas estava terminando. Então era um período que as crianças estavam ainda acordadas, que muitas das vezes participavam. Então o que acontece? A gente não participava ativamente, mas participava lá fora da cozinha. Estavam brincando os filhos de santo, os filhos dos filhos de santo estavam brincando de Xangô na cozinha. Quer dizer, a gente sabia de todos os cantos, de todas as rezas, de todas as atividades relacionadas, dizia o santo um do outro. Quer dizer, a gente não participava ativamente, né? Mas no dia ou no momento da roda, do toque. Mas durante todo o dia, obrigações, rituais, saída de Iaô, entrada de Iaô, obrigação de folha, tudo isso a gente participava ativamente. No dia de Iemanjá, qual era a praia que vocês frequentavam? Geralmente era aqui na própria Pajuçara, né? Não tinha esse perfil de hoje, né? Era uma praia tanto quanto mais rústica, mais tranquila, né? Poucas casas, poucas residências, né? Como nós chamamos nesse período, existiam os bangalôs, né? Voltado à praia, e alguns casebres, né? Eu lembro muito bem disso, e alguns casebres de palha de pescadores na própria orla, na própria praia. E as obrigações eram feitas na casa, né, da minha avó, e à noite, após o toque, ela levava a panela de Iemanjá. Eu me recordo muito bem da questão da panela. A grande preocupação era encontrar uma grande panela de barro, né? Então o referencial era a panela. Por quê? Ela dizia que Iemanjá é a mãe de todos os orixás, né? E se oferendava essa grande panela com os objetos ritualísticos do axé e também algumas oferendas ou presentes que as pessoas do candomblé colocavam, né? Na casa da sua avó fazia algumas festas na mata, levando oferendas? Sem dúvida, como eu falei a você anteriormente, o ritual de caboclo era um segmento muito forte dentro da casa da minha avó.
e periodicamente se ia o pessoal nos caminhões. Meu pai tinha caminhão, já facilitava, né? Então ia todo mundo madrugada, logo cedinho da manhã, ia todo mundo no caminhão, então levava-se as frutas, as obrigações, iam para as matas, e lá as matas faziam, eram matas que hoje é perto, mas antigamente era distante, que eram ali na região ali da Pitanguinha, do Tabuleiro. Então aquela região ali toda era mata, e ali próximo de algum rio, de algum riacho, se fazia as oferendas ao caboclo e muitas das vezes até aos orixás também. Hoje se pode fazer ainda com tranquilidade? Hoje não, né? Hoje nós sabemos que Maceió praticamente inchou, né? Então tem muitas residências, essas regiões, inclusive os rios totalmente poluídos, como Pratagi, como o rio de Jacarecica, então é meio complicado. Essas obrigações são feitas fora de Maceió. A gente faz esse material, mas é fora de Maceió. O senhor viveu a proibição dos despachos das encostas? Sem dúvida, era proibido. Não é? Alguns governos proibiam tanto os despachos na encruza como qualquer obrigação que fique em via pública, né? Não só nas encruzilhadas, mas como também na praia, que era comum se colocar, em cemitérios e outros lugares dessa natureza. Então era proibido. Isso se fazia às caladas da noite, né? E muito raro, era muito difícil se trabalhar dessa forma. O senhor pode falar um pouco das ervas que eram usadas no telefone? Eu só botei o meu número. Você comprava no mercado, já tinha plantação no quintal. Pode falar delas? Veja bem, as ervas eram, hoje há uma facilidade porque as pessoas já trazem da mata e vendem basicamente no mercado. Mas naquela época, as ervas eram colhidas nesses lugares. Quando se entra um iaô, então as pessoas específicas para colher essas ervas nessas matas próximas, né? Em capoeiras, nesses lugares próximos do barracão. E seria muitos lugares de ervas, foi aqui a própria Jatiuca, né? Tinha muita erva ali, se tinha erva, o próprio, nessa região aqui do Tabuleiro também. Então as ervas corriqueiras normais, comuns do dia a dia, como colônia, manjericão, arruda, essas plantas geralmente tinha nas casas de filho de santo ou no próprio candomblé. Vou voltar ao passado. Eu gostaria de saber do senhor se a sua avó conversava sobre a perseguição do 12, do quebra. Veja bem, raramente ela tocava nesses assuntos, né? O que ela falava muito é que quando ela chegou aqui já existia a proibição do candomblé e que muitas pessoas faziam obrigação, como a mãe de santo dela foi feita na mata, né? Porque não podia tocar. Dona Maria Tereza, ela foi feita na mata, ela levava todas as obrigações para lá. E eles passavam um dia ou dois dias, quanto fosse necessário, nessas matas fazendo as cerimônias da obrigação do orixá. Ela sempre falava isso, que a mãe de santo dela foi feita numa mata, né, próximo. E por quê? Porque não podia tocar, o orixá não podia vir, não podia fazer oferenda, sacrifício de animais, etc, etc. Então, o que é que acontece? Nesse período, ela mostra isso, ela fala sobre isso. E que ela falava sobre isso. E que ela já pegou uma época mais maleável, que ela tocava à tarde, já para não incomodar a vizinhança nem também. E agora eu lembro muito bem que quando era uma festa grande, que ia se prolongar mais à noite, até às 22 horas, nós íamos tirar a licença, né? Era a licença na DOPS, lá em cima, no Farol, que era no Farol, e também na delegacia do bairro, além de pedir uma licença, um alvará na federação. Então, por muitas vezes, o delegado do 2º distrito, que era o local, que era ali no Jaraguá, que era o Barros, né? Aliás, não, minto, era o Seu Machado, e Seu Machado também era da Umbanda, né? Que ele tinha um candomblé de Umbanda, mas o candomblé dele era aqui no Golandim, por ali. Então, onde hoje é um encontro do poço com a ponta da terra, naquela região ali. E ali a gente falava, eu conheci Seu Machado e eu tive a oportunidade de conhecer. Então, várias vezes eu ainda garotão, eu mesmo ia, nem a minha avó, vá lá, fala com Seu Machado, 2º distrito, pega.
pede a licença para o toque de Iemanjá, o toque de Oxum, o toque de Ogum, que era um toque que se prolongava um pouquinho mais. Então, eu fui muitas vezes, não só para ela, como também para outras orixás conhecidas, né? Por conta da minha avó, eu tive o privilégio de conviver com muitas senhoras antigas, não é? Conhecer pessoalmente, como Dona Luísa, aqui do Chafariz, né? O finado Apolinário, Dona Antônia, de Iemanjá Sessu, Dona Maria Teresa, aliás, não, minto, Dona Maria Teresa não, Dona Maria Amélia, quando eu nasci, Dona Maria Teresa já tinha falecido, Dona Maria Amélia, Umbanda, o seu Machado, quer dizer, o seu Paulo da linha do trem, né? o Paulo Caldas, Dona Maura de Xangô, quer dizer, muitas senhoras e muitos senhores dessa mesma faixa etária de minha avó, eu tive o privilégio de conviver, de conhecer, de participar de alguma atividade dentro da casa e etc. Então, isso foi muito bom para a minha formação, hoje. Isso foi muito importante. Todas essas pessoas que o senhor relatou agora eram donos de casas? Eram donos de terreiros, tinham casa de candomblé. Várias pessoas. Geralmente na Ponta da Terra e Dona Maria Amélia na Jatiuca, não é? Na Bomba, né? Que ali não era Jatiuca, era Bomba, aquele bairro ali era chamado de Bomba por conta de uma bomba de combustível, de uma bomba de gasolina, que era a Bomba da Marieta. Então Dona Marieta era uma viúva e ficou, quando o marido dela faleceu, ela que tomou conta da bomba de combustível, né? Do posto de gasolina hoje, né? E aí ficou conhecida essa região como a Bomba da Marieta. E o bairro Jatiuca era conhecido, não existia o bairro total do Jatiuca, mas o início ali da Jatiuca, ali até aproximadamente vamos dizer, ao Climério Sarmento, aquela região ali era toda chamada de Bomba, por conta, a bomba de combustível da Dona Marieta era ali de frente à Igreja Batista, ali hoje ali é Dona Constância, né? Então aquela bomba, na Avenida Dona Constância, então aquela bomba de combustível, então aquela região ali tinha alguns babalorixás que a gente tinha convívio. Por que esse convívio? Porque minha avó, ela fazia amizade com todos os babalorixás e alorixás. E aí, geralmente, o candomblé era convidado a dançar. Então, numa festa do Inhame, por exemplo, de Dona Maria Amélia. Então, ia o povo do candomblé, da minha avó, todos iam para lá para participar da festa do Inhame. Iam vestidos, iam trajados. Então, existia essa união entre as casas de axé, não é? Então, todos esses que eu citei aqui da Ponta da Terra e também da Ponta da Terra e da Bomba, da Jatiuca, do Poço. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco das comidas de Santos. Veja bem, as comidas não tinham essa facilidade como tem hoje, né? Hoje era bem mais rústica. Hoje, a própria modernidade, já temos hoje uma máquina de moer, já temos o multiprocessador, o liquidificador. Então, nesse período nada disso existia, não é? As comidas eram feitas com muita antecedência. Por exemplo, fazer um acarajé, então era quase 8 dias o feitio do acarajé. A gente colocava um feijão fradinho ou uma caça de molho, não é? 2, 3 dias, tirava a casquinha um a um, depois aquilo ali ia ser pilado no pilão, né? Aquela massa, para tornar a massa para poder a partir daí fazer o acarajé. Quer dizer, era tanto quanto dificultoso. O próprio acaçado milho branco, então o milho branco era difícil encontrar aqui. Geralmente a gente fazia pedido para o pessoal trazer de outra região, né? ou de Recife ou de outro local. Então era colocado de molho, 2, 3 dias a gente colocava no pilão para poder fazer a massa, para poder cozinhar. Então era um tanto quanto dificultoso. Mas se fazia muitas oferendas de comidas secas, são as chamadas comidas secas, né? Para Ogum, Exu, vamos começar por Exu. Para Exu a gente fazia o que? A farofa, o acaçá, que era mais comum, porque existia o fubá com facilidade. A farofa branca, a farofa amarela, que é o equilíbrio, né? O amarelo e o branco, o salgado e o doce,
Entendeu como é que é? Então, para Ogum, o abadô, o feijão preto de Ogum, então tudo isso era preparado. O iame de Ogum, assado. Para Oxóssi, o axoxô, que é o milho vermelho com coco, né? Para Oxum, a gente fazia o abadô e fazia também o omolocum, o ipeté. Então, o ipeté com iame, o molocum é com feijão. Para Iansã, o acarajé. Para Iemanjá, geralmente o peixe, então era mais fácil, porque a gente encontrava aqui com facilidade, né, na orla do Pajuçara. Para Oxalá, o arroz de Oxalá. Para o amalá de Xangô, então a gente tinha que encomendar, porque não era fácil encontrar rabada de boi, então a gente geralmente ia no mercado e encomendava rabada para Xangô, fazer o amalá, e assim sucessivamente. As comidas secas sempre foram utilizadas dentro do candomblé. E muitas das vezes a gente fazia até em quantidade, porque aquela comida era oferendada para o orixá, e após ser oferendada, a gente tinha também, né? A gente pegava a panela, né? Pegava a panela, o restinho da panela era da gente, né? Principalmente as crianças, né? Então participava ativamente disso. Cortar o quiabo era uma festa, um monte de criança cortando quiabo para Xangô na cozinha. Então eu convivi, eu nasci e me criei nesse convívio familiar do orixá. O senhor lembra de encontro que houve no Teatro Deodoro, de várias casas se apresentando? O senhor pode relatar sobre isso? Olha, eu não lembro assim, eu não participei, né? Mas a minha avó participou, não me recordo com quem ela foi, mas eu acho que não foi o candomblé, eu não me recordo que não foi o candomblé dela, não foi, ela foi com o candomblé de alguém, não é? E participou do que foi, para ela foi o grande marco, né? Minha avó... Que foi no Teatro Deodoro e na Portuguesa. O da Portuguesa já é bem mais recente. Inclusive eu participei da Portuguesa, não é? Agora, o do Teatro Deodoro foi um grande encontro promovido pela federação, não é? E aí eu não me recordo se minha avó foi. Eu tenho, assim, foi com o candomblé dela. Eu tenho certeza que ela foi. Mas nesse período, os candomblés que não tinham número de pessoas juntavam-se 2, 3 para fazer a apresentação. Né? E minha avó foi, e minha avó era muito festiva, muito festeira, gostava de festa, de folia, né? Então várias atividades ela participava ativamente com relação a isso. Com o desenvolvimento do candomblé, o que o senhor acha que mudou do passado para agora, nesse momento? Veja bem, o que mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa no que se diz respeito a tudo, de forma geral, né? Por exemplo, no passado, as pessoas eram mais centradas, certo? Só fazia santo realmente quem estava envolvido. Era difícil se fazer orixá, né? Só fazia santo quem realmente tinha o perfil de fazer o orixá, né? Existia mais respeito, mais carinho, as pessoas eram mais contritas com a religião de matriz africana, as pessoas faziam aquilo, tinha aquele amor, né, concreto, tanto com o orixá como com a sua casa, com a sua raiz, com a sua família de santo. O que eu percebo muito hoje é a migração de filho de santo. Hoje estou aqui, amanhã esse pai de santo já não presta mais, eu vou para ali, depois de amanhã aquele já não presta mais, vai para ali, quer dizer, fica essa mudança. E não é que não existia naquela época, claro que existia, mas o orixá falava mais alto, não é? Quando ocorria um fato dessa natureza, de migrações, então chamava-se o orixá para saber se realmente o orixá queria aquilo, não é? Muitas e muitas vezes eu vi isso, pessoas até que tinha alguns problemas particulares ou pessoais com a casa ou com algum filho de santo, mas que ficava na casa, mas que vinha para o toque, que participava dos toques, que tinha o orixá. Parece que o orixá se adaptava melhor entendeu como é que é? Hoje, eu chamo de modernização do candomblé, né? Eu vejo essa facilidade, essa migração fácil de uma casa para outra. As pessoas hoje a visão não é mais o orixá, e sim a visão pessoal, não é? A vaidade pessoal. Então eu vejo muito por esse lado. Vou voltar a falar da sua avó de novo. Qual foi o sentimento da perda da sua avó?
na hora, no momento que ela chega a falecer, e a responsabilidade de tomar conta, de botar o barco dentro da água e no mar. Veja bem, isso foi quase que uma preparação, não é? Em 77, na festa de Iemanjá, não é? Ela, após o toque, a gente faz o toque de Iemanjá, e que depois do toque fomos levar o presente de Iemanjá. E levamos o presente. Quando a gente voltou do presente, da panela que nós levamos para Iemanjá, isso aí morava na rua Senador Firmino Vasconcelos, né? E quando a gente volta do presente, Iemanjá virou. E todo mundo ficou surpreso, né? Por que Iemanjá virou? Porque geralmente ela virava antes, levava o presente, botava a panela na cabeça e ia, levava na praia. Lá na praia ela subia, né, e vinha. Nesse ano ocorreu o contrário. Iemanjá veio, levou o presente e foi embora. E quando chegou em casa, ela virou de novo. Na hora de cantar pro Oxalá, ela virou. E avisou a todo mundo que no próximo ano ela não estaria mais ali. Que aquele tinha sido a última obrigação de Iemanjá. E todo mundo ficou choroso, todo mundo pediu mussura, malene, perguntou o que é que era, se ela tinha. Ela disse: não, cada um tem um tempo nessa terra, e o tempo dela já se cumpriu. Então Iemanjá falou isso, e todo mundo foi um horror, né? Não teve mais festa, não teve mais clima de fazer, de concluir o toque, não teve mais clima, todo mundo chorando. E meu pai, minha mãe, principalmente a família, né? Ficou muito abalado com isso. Mas passou dezembro, janeiro, e a gente esqueceu. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em maio, minha avó, ela tinha um cabelo muito grande, não é? Ela era forte, estatura mediana, bem sorridente, branca, não é? Nós somos descendentes de português com índio, né? E da cidade de Águas Belas, daquela região, como eu já falei aqui, Agaranhuns, Águas Belas, Bom Conselho. Então veja bem, o cabelo muito grande dela, então era costume dela pela manhã tomar o banho matinal, suas higienes pessoais, e ir para o quintal com um banco desembaraçar o cabelo. Então ela desembaraçava o cabelo e fazia um coque, né? Onde colocava a marrafa, que era um tipo de pente que ela usava. E nesse trajeto da cozinha para o quintal, ela tombou, caiu em cima do banco e quebrou e fraturou o fêmur em 2 lugares. Levamos para o hospital e ela já tinha problema de rins, que ela era diabética, tinha problema de rins, e aí não houve conserto no fêmur e ela ficou acamada. Então houve uma preparação, e aí é quando a gente lembra do que a Iemanjá disse em dezembro passado. E ela ficou de maio a novembro. E no dia 17 de novembro ela faleceu. E aí vem a responsabilidade. Os filhos da sua avó deram continuidade ao trabalho, já com a sua presença, já com o seu trabalho, assumindo a casa? Não, veja bem, o que aconteceu? Então, nesse período de doença de minha avó, 2 filhas de santo dela abriram o candomblé. Que foi Dona Salvelina, que era Dona Tavô, era o apelido dela. Dona Salvelina era de Oxum com Oxóssi, Oxum Baiquê, né? Ela abre o candomblé. Dona Benedita de Ogum também abre um candomblé, né? E aí você percebe, aí eu começo a perceber nesse período a evasão do candomblé, entendeu? Quer dizer, minha avó só era boa, só servia, só prestava quando estava com saúde. A gente se viu praticamente sem ninguém. As pessoas, minha avó doente, as pessoas começaram cada um ir buscar seus santos, fazer sua vida, fazer suas coisas. Quer dizer, baseado no que Iemanjá tinha dito em dezembro.
entendeu? Então começaram a levar os santos, ficaram pouquíssimas pessoas na casa, tá? E a gente parou de tocar por conta da saúde dela, fazíamos apenas o Ossé de Oxalá todas as sexta-feiras que ela pedia, que era uma coisa que ela pedia, olha, não deixe de arriar o Ossé de Oxalá, o arroz de Oxalá. Então toda sexta-feira a gente fazia o arroz, e o primeiro arroz foi até tocado com muita gente, e o segundo vai passando por essa evasão, não é? Segundo, terceiro, e as pessoas começaram a tomar seus rumos, não é? E quem ficou tomando conta da casa fui eu e a Quina, era uma filha de santo de Oxum, da casa, e a gente ficou levando o barco da casa. Com o falecimento da minha avó, meu pai acabou com o candomblé, não queria o candomblé mais lá em casa. Ficou chateado, ficou magoado, ficou, óbvio, vai surgir aquele sentimento de angústia, de mágoa, entendeu? Então meu pai disse, não, aqui eu não quero mais que toque candomblé. Então acabou praticamente o candomblé. E a ideia dele era tão forte de acabar que no despacho, no axixi, na obrigação de paz dela, muita coisa ele colocou para ser despachado. Eu que me interferi, mas eu tinha o quê? 16 anos, né? Não tinha muita habilidade nem voz ativa. Como era que eu podia falar uma coisa, dizer um não para meu pai, para minha mãe, entendeu? Então muita coisa foi despachada. Seu Benedito, nessa época ela tinha feito a obrigação, um período atrás ela tinha feito a obrigação com o seu Apolinário e Dona Antônia, né? Seu Apolinário Mota, que era aqui, o candomblé dele era aqui no corredor, e veio um pessoal da casa de seu Apolinário. O seu Apolinário também já tinha falecido, ele faleceu em 72, eu acho, 71, 72, então, e ela veio falecer em 78, né? O seu Bill, que era filho de santo mais antigo do seu Apolinário, veio fazer o axixi, o despacho das coisas. Foi aí que separou o meu orixá do orixá dela, porque o orixá, ele é cultuado no seu Ocutá. Ocutá é uma pedra sagrada, não é? Depois eu vou mostrar ali para vocês os ocutais. Então o Ocutá é uma pedra. Então a pedra do meu orixá era dentro do orixá de minha avó, do assentamento, do ibá de minha avó. E aí o que acontece? Foi aí que ela veio, eu vinha retirar. E quando eu retirei o otá do meu orixá, do ibá de minha avó, é quando a gente dá aquela perca realmente de fato e direito, né? E aí meu pai não queria o candomblé, mas eu fiquei com alguns orixás, né? E com Exu, e a gente reabre o candomblé, eu e Quina, né? Eu tinha 17 anos, a gente abre no ano seguinte, né? Eu fazia ainda, terminando o científico, né? E me preparando para o vestibular, e meu pai era muito em cima de mim, não, você não vai deixar de se preocupar com os seus estudos para se preocupar com a religiosidade. Então, com isso, Quina assume mais a direção do barracão, e eu sempre o ajudando. Os filhos de santos mais antigos, pessoas que até que me viram nascer, não ia dar credibilidade ao Celinho, não é, como era comumente chamado dentro do candomblé. Ah, o Celinho é um menino de ontem. Ah, eu tenho tantos anos de santo, eu vou dar a cabeça ao Celinho. Ninguém dessas pessoas se preocupou e disse, não, vamos levar o candomblé à frente. Vamos levar que o axé de Iemanjá não deixe cair. Não vamos. Então as pessoas não se preocupavam com isso. Se preocupava com si próprio. Então, mas o que acontece? Eu vou lhes falar isso mais tarde. O que acontece? Celinho mete a cara, não é? Junto com Quina, aluga uma casa. Agora, aluguei uma casa no peito da raça, sem ter dinheiro, sem ter trabalho, sem ter apenas por confiança, né? Na mesma rua, Firmino Vasconcelos, não é? Meu pai, sempre do contra, não recebia apoio dele. Ele, você é um louco, fazer um candomblé. Mas eu aluguei a casa com a Quina, né? E Quina foi morar na casa. A gente organizou, estruturou o PG, né? Fizemos sacudimento nas pessoas que estavam com a gente. Uma pessoa muito antiga, Dona Sebastiana, de Obaluaí, é o único Obaluaí da casa da minha avó. Ela veio de Portugal, era filha de santo, para Maceió, e foi quem deu apoio a gente, né? Pai Vitor, também, né, desse período,
e algumas outras, Dona Nazaré, outras pessoas do barracão. Então aí a gente dá continuidade ao candomblé. Então em janeiro de 79, não é? A gente faz o primeiro toque. Era aquela mesma casa ali na família Vasconcelos? Não. Essa casa... Então o senhor passou. Essa casa, depois eu vou contar a história dessa casa. Essa casa que eu estou falando era ali em frente ao bar, o Barriquinha, que hoje é um ponto de vendas de confecções e etc. Era em frente ao Barriquinha. Era a casa da Dona Bernadette, né? Veja bem. Então, o que acontece? A gente deu prosseguimento à casa, a casa começou a caminhar, começou a crescer. Então, há muitos filhos de santo que não acreditavam no Celinho e na Quina, voltaram para o bar, para a minha casa, não é? Então, tia Eulina, que era uma pessoa muito antiga, tia Eulina, hoje tem 60 e poucos anos, chegou lá na casa da minha avó com 15. Quer dizer, então, são pessoas que começaram a participar da atividade, né? Veja bem, com isso... 5 anos depois, meu pai veio a falecer também. E com o falecimento do meu pai, ele tinha deixado um terreno, que é essa casa, né? Esse terreno, ele tinha deixado o caminhão, que ele era caminhoneiro, trabalhava em Jaraguá, no Porto. Então eu vendi o caminhão. Nessa época eu já trabalhava na usina Leão, né? Eu era digitador da usina Leão. E a gente vende o caminhão e constrói o barracão, a casa. Constrói primeiro a casa da mamãe e atrás a gente constrói o barracão. Mas voltando um pouquinho, então a Quina, a gente deu prosseguimento com a Quina e tal, e Iemanjá sempre me cobrando obrigações. E eu assim, preocupado como eu ia fazer essa obrigação, com quem eu ia fazer, porque as pessoas da época de minha avó, a maioria todas tinham falecido, não é? Então, vai se passando o ano e o orixá me cobrando, quer dizer... Paulo Caldas era uma pessoa que eu tinha muita afinidade, estava no Rio de Janeiro. Dona Antônia já tinha falecido, Dona Luísa do Chafariz já tinha falecido, seu Alírio já tinha falecido, quer dizer, muita gente, seu João, que era inclusive chamado até João Aleijado de Xangô, morava aqui também, já tinha falecido, seu Abidia já tinha falecido também, quer dizer, muita gente da época da minha avó tinha falecido. Então eu estava preocupado, com quem eu vou fazer a obrigação? A quem eu vou dar minha cabeça? Como eu vou dar prosseguimento a essa casa, se o esteio da casa que era eu não era feito? Por conta disso, Dona Quina vai para Recife e procura lá Pai Raminho, mas o Pai Raminho não estava, ela faz a obrigação com o seu Duda, não é? E por isso ou por aquilo, eles têm uma desavença lá, ela vem embora e deixa de frequentar a casa de seu Duda, que fica em Olinda, não é? Próximo, no fundo da igreja do Amparo, não é? Então, ela vem embora, feita já, então ela se preparou, ela fez a obrigação, ela deu continuidade, e até então eu não. E Iemanjá me cobrando, porque toda árvore tem que se preocupar primeiro com o quê? Com a raiz, né? Então eu era árvore frondosa, eu era raiz e eu estava sem fazer nada para meu orixá. E aí o que acontece? Eu faço, e aí prossegue, né? Eu fiz ainda um obori, uma obrigação, com um rapaz de Pernambuco, filho de Santo Pai Raminho, mas não era tudo, era necessário que eu fizesse uma iniciação, que eu me organizasse, que eu me estruturasse, que eu desse continuidade às obrigações que minha avó tinha deixado, né? E aí, por não encontrar pessoas do bairro e da amizade, tinha outras pessoas de outros bairros, mas eu não conhecia. Existia ainda umas velhas, antigas, de outro bairro, do Prado, da Ponta Grossa, do Vergel, mas eu não conhecia, não tinha conhecimento. Meu conhecimento era, quando eu falo conhecimento, é o conhecimento de relação de amizade, né? Então minha avó sempre falava, olha, quando você for fazer a obrigação, você procure Raminho. Procure Raminho. Eles eram muito amigos, meu pai Raminho, quando ele vinha para Maceió, ele procurava muito ela, né? E inclusive ela falava muito do sururu de capote que ela fazia para ele, que não existia o sururu de capote lá em Pernambuco. Então existia uma relação de amizade muito forte entre eles dois. O que é que ocorre? Eu procurei por várias vezes Pai Raminho, mas ele é uma pessoa muito ocupada, vive muito na rua, trabalha, viaja para lá, para cá. E o que acontece? Eu tive um problema de saúde
e Iemanjá me botou no canto da parede e eu tinha que fazer a obrigação, né? Em 82, aí eu faço a obrigação, aí voltando, nesse período, a Quina, ela começa a fazer a obrigação com A, com B, com C, aquilo que eu falei anteriormente. E aí começou a me desgostar, e eu acabei o candomblé. Peguei meu santo, levei para minha casa, minha mãe aceitou, separou um quarto na casa onde a gente morava para botar meu orixá, né? E eu fiquei apenas fazendo obrigações. Então fiquei 2 anos sem participar ativamente do candomblé. Nesse período foi o período da construção da minha casa, né? Aí eu construo a casa, foi justamente nesse período de 2 anos que Iemanjá me coloca na parede, né, como diz o dito, coloca na parede, e eu fui fazer a obrigação. Aí eu fiz a obrigação com Dona Miriam. Dona Miriam estava chegando de São Paulo, do Rio, né? Ela estava chegando do Rio de Janeiro, o marido dela tinha falecido, isso era o quê? 78, 79, 80, nessa faixa. Ela tinha chegado, o marido dela tinha falecido, e ela reabriu o candomblé com as filhas de santo do esposo dela. E aí eu fui fazer a obrigação com ela, né? Fiz a obrigação com Dona Miriam, em 82, né? Ela fez um iaô no Rio de Janeiro, e mais 3 aqui, aliás, mais 2, né? Um barco com iaô, e eu sou o quinto iaô dela, né? Eu fiz a obrigação, mas já tinha casa aberta, né? Por conta desse período. Então eu fiz a obrigação não mais como iaô, e sim eu tive como ela chamava, de licença de abertura de casa de axé, entendeu? Então eu fiz a obrigação, mas já com esse segmento, né? Então fiz em 82, em 84 eu levo meu santo para minha casa e reabro o barracão, não é? Nesse período eu fazia apenas sessão, reunião de Jurema na minha casa, não é? E dei continuidade ao barracão. Então em 84 eu começo a raspar os iaôs, não é? Raspei, meu primeiro iaô raspado foi Vitor, o Panifá, depois raspei a Teca, raspei resultado. Já de lá para cá já raspei 75 iaôs, não é? Então vários barcos entraram já nessa casa, né? Quanto tempo o senhor ficou lá naquele barracão? Nós ficamos 15 anos naquela casa. E como foi que chegou aqui? Veja bem. Então o que acontece? Aí lá a gente começou a raspar os iaôs, e eu dei prosseguimento sempre à questão da minha avó, né? O referencial era sempre a minha avó. Minha casa ficou sendo Jeje Nagô, não é? A tradição Nagô é muito forte, é muito íntegra dentro da casa, porque eu jamais posso esquecer minhas origens, né? E o que acontece? Demos prosseguimento lá ao barracão, e aí começou a aparecer muitos filhos de santo, a casa cheia, né? E aí a gente percebeu que a gente não comportava mais o número de pessoas lá. Além do mais, lá era a casa da minha mãe. A gente estava tendo a privacidade da minha mãe, das minhas irmãs, do meu irmão. Quer dizer, misturava-se religião com obrigação, com casa, então ficou aquela coisa meio que tribal, né? Eu me recordo sempre das tribos africanas. Então eu achava que a minha casa era uma tribo, não é? Porque era a minha família junto com outras pessoas de outra família que se adaptavam à minha família, e que daqui a pouco já era todo mundo família de novo, entendeu como é que é? Então criava-se esse elo de familiaridade dentro da casa, não é? Mas que de certa forma tirava a privacidade, não é? Nesse período eu entro na faculdade em 82, não é? Nesse período eu entro na faculdade, em 83 eu entro na faculdade. 84, eu participando, eu era muito ativo na faculdade, participava de movimentos, de centros acadêmicos e tudo mais. Eu fiz história no SESMAC. Nesse período, eu começo a trazer os saberes da faculdade para dentro da casa de axé. Então, tornei o barracão uma ONG, né? A gente começa até aí, o nosso barracão vai ter um estatuto, vai ter o CNPJ, a gente começa a trilhar por esse caminho e trazer também a parte cultural do candomblé. A minha preocupação é essa. Como é
que eu vou me mostrar para a minha comunidade a minha religião, não é? De uma forma não preconceituosa, de uma forma vista diferenciada. Minha preocupação era essa, não é? Ao ponto de eu ir de roupa de santo para a faculdade, de eu ir com as minhas contas, de eu ir de branco para a faculdade, de eu ir, entendeu? No período de obrigação, eu ia normal para a faculdade, com tregum, com obrigação, com tudo. Então, criou-se esse elo, porque eu comecei a impor o respeito nos lugares do qual eu frequentava. Nesse período eu já tinha saído da Usina Leão, própria Usina Leão, que era um local de tradicional, né? A família Leão não gosta de candomblé, me aceitava, fiquei 4 anos na Usina Leão, né? E aí o que acontece? Da Usina Leão eu vou trabalhar em um posto de gasolina, né? Eu fui gerente do posto de Texaco Prado. Depois eu concluo em 87 eu concluo a minha faculdade e começo a lecionar no Colégio Guido por indicação, né? Eu fui indicado pela faculdade como um excelente aluno e eu terminei em 87. Minha formatura acontece em agosto de 87, né? E nesse agosto de 87 já volto, porque antigamente o mês de julho era o mês das férias. Então, agosto voltava às aulas. Então, quando volta às aulas em agosto, eu já vou ensinar no Colégio Guido Educação Moral e Cívica e o SPB. Quer dizer, fiquei 6 meses sem carteira assinada e minha carteira é assinada no ano seguinte, né, em 88. Então, fiquei no Guido de 88 até o final, até o fechamento do Colégio Guido. E sempre impondo e mostrando a minha religiosidade, sempre fazendo minhas festas, fazendo meus toques, raspando iaô. Então, tudo isso naquela casa. A gente ficou em média de 16 a 17 anos naquela casa, não é? Lá na Firmino Vasconcelos, 236, não é? A casa, inclusive, a parte do candomblé ainda está lá, intacta, normal, com o PEGI, com o salão, a casa do orixá. A gente só derrubou a casa de Exu. Mas a casa do meu orixá, quer dizer, está tudo lá normal, é alugada a casa hoje, mas a pessoa que está lá conserva, preserva a casa com sua ideia original. Então, veja bem, então nisso a gente começa a ter perceber que a casa não dá mais, não é? Primeiro, era necessário minha família ter o local, o espaço físico, e também era necessário a gente ter um lugar